Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de amor ilumine o nosso coração para que essa aula de teologia moral fundamental seja para o bem das almas, para o nosso bem e, sobretudo, que Deus seja glorificado em nossa vida. Amém. Hoje nós vamos continuar o curso dos Atos Humanos, mas vamos falar da ação de duplo efeito. E aqui eu vou ler um pouquinho o que diz o manual do Aurélio Fernandes, que os senhores já têm, e vamos estudar a ação de duplo efeito. Diz assim, na página 126, a ação de duplo efeito. Neste capítulo, deve-se estudar também um tema clássico, a ação do duplo efeito, isto é, o caso em que de uma única ação derivam dois efeitos, um bom e o outro mau. A solução clássica ensina que quando de um ato que se executa derivam um bem e um mal, para o executar, requer-se que se deem simultaneamente essas quatro condições. Que a ação seja boa, ou pelo menos indiferente, que o fim que se pretende seja alcançar o efeito bom, que o efeito primeiro imediato que se segue seja o bom e não o mal, que exista uma causa proporcionalmente grave para atuar. É evidente que esta variedade de temas pode levar a uma casuística moral, mas não é menos certo que, com frequência, o sujeito se encontra em situações que requerem um critério de atuação. Caso contrário, pode trivializar a ação e conduzir-se caprichosamente. Esses casos surgem habitualmente no exercício das diversas profissões, na advocacia, na medicina, etc. O Aurélio Fernandes aqui, ele explica muito rapidamente, eu penso que melhor usar o do Sada, que explica um pouquinho mais o tema. Deixa eu ver aqui. O ato voluntário e direto, ação de duplo efeito, ele chama no seu manual, que os senhores devem conhecer, alguns já têm, que eu sei, todo mundo que está acompanhando, mas eu vou ler aqui pelo Sada e Monroe, que ajuda muito. Diz assim, o ato voluntário indireto dá-se quando, ao praticar uma ação, além do efeito que de modo direto se procura com ela, se segue outro adicional, que não se pretende, mas apenas se tolera por vir unido ao primeiro. Por exemplo, o militar que bombardeia uma cidade inimiga, sabendo que morrerão muitos inocentes. Diretamente, o que quer é destruir o inimigo, o ato voluntário direto, e tolera a morte de inocentes, voluntário indireto. É, portanto, um ato que se segue um efeito bom e outro mau, pelo que se chama ato voluntário de duplo efeito. Importa precavermos-nos de que não se trata de um ato feito com duplo fim, como roubar ao rico para dar ao pobre, mas de um ato que se segue dois efeitos, tem duplo efeito, não duplo fim. Robin Hood ou o Zorro realizam ações com duplo fim. O fim imediato é roubar o rico, e o fim imediato é dar aos pobres. O dinheiro roubado não é uma ação de duplo efeito, mas uma ação com um fim próprio e um fim ulterior. Aqui no exemplo ele deu da guerra, também pode-se dar, por exemplo, quando o médico faz a cirurgia no útero de uma mulher grávida que tem um tumor. Ele sabe que situações duras que ele precisa intervir, porque senão poderá morrer a mãe e a criança. Mas ele sabe que
com certa probabilidade, ao tocar naquela região do útero, também a criança morrerá. O que ele busca não é matar a criança, mas é ali intervir no útero para que possa sanar o problema, tumor, o fibroma, não sei como podemos dizer. E aí, eu não sei o nome técnico, mas aí é um ato voluntário indireto, porque ele busca um fim que é curar e, consequentemente, pode ter um outro fim, que é a morte da criança. Tá certo? Então aqui ele deu o exemplo também do militar que bombardeia a cidade inimiga. Mas para entender melhor, diz assim: casos há em que é lícito realizar ações e que a um efeito bom se seguirá outro mal. Para ser lícito praticar uma ação de que se sigam dois efeitos, um bom, voluntário direto, e o outro mal, voluntário indireto, ou seja, que ele é suportado, mas não é querido, certo? Tolerado. É indispensável que se reúnam determinadas condições. Eu já li essas dimensões aqui no manual de moral do Aurélio. Agora nós vamos ler a explicação que dá o Sada e o Moro. Primeiro, que a ação boa em si, que a ação seja boa em si mesma ou pelo mesmo indiferente. Que seria isso? Assim, nunca é lícito realizar ações más, por exemplo, mentir, jurar em falso, ainda que com elas se atingissem ótimos efeitos, pois o fim nunca justifica os meios, e, portanto, não se pode fazer o mal para obter um bem. Para saber se a ação é boa ou indiferente, será preciso atender, como veremos adiante, ao seu objeto, fim e circunstâncias. Tá certo? Vou repetir só essa frase. Nunca é lícito realizar ações más para ela trazer um efeito bom. 2. Que o efeito imediato, o primeiro que se produz, seja o bom efeito e o mal não mais que consequência necessária, consequência a ser tolerada. Vamos ver. É um princípio que se deduz do anterior. É necessário que o bom efeito derive diretamente da ação e não do efeito mal. Por exemplo, não seria lícito que para salvar a fama de um jovem se provocasse o aborto, pois o efeito primeiro é o aborto, e não seria lícito matar um inocente para depois conseguir atingir o culpado, visto que o primeiro é a morte do inocente. Isso. Terceiro ponto, nós vimos então que a pessoa se propõe o fim bom, isto é, o bom efeito, e não o mal, que é somente permitido ou tolerado. Eu acrescento a palavra tolerado. Se se procurasse o fim mal, embora através do bom, a ação seria imoral por força da perversidade da intenção. O fim mal apenas se tolera por ser impossível separá-lo do bom, no que haverá desgosto ou desagrado. Nem sequer é lícito intentar os dois efeitos, mas unicamente o bom permitindo o mal só por ser absolutamente inseparável do primeiro. Por exemplo, o empregado que, ameaçado de morte, dá o dinheiro aos assaltantes, deve ter como fim salvar a vida, não que roubem o patrão, mesmo que se tivessem os dois fins ao mesmo tempo, o ato seria imoral. Que haja motivo proporcionado para permitir o efeito mal, visto que o efeito mal, ainda que esteja unido ao bom e só de modo indireto se permita, é sempre materialmente mal,
o pecado e o pecado. Vamos ler de novo, desculpe. Visto que o efeito mal, ainda que esteja unido ao bom, é só de modo indireto, se permita, é sempre materialmente. Mal é e o pecado material em que não existe voluntariedade de pecar, só por causa proporcionada. Pode ser permitido e eu completo, tolerado. Não seria lícito, por exemplo, que para conseguir um pequeno arsenal de munições se arrasasse uma povoação. O motivo não é proporcionado ao efeito mal. Tá certo? Então, aqui fica muito claro, né? O que se quer é o efeito bom. Se tolera o mal, porque existe uma certa proporção de necessário de fazê-lo, como é o caso de um intervento cirúrgico, por exemplo. Então está aqui são interessantes para que a gente possa meditar profundamente e depois eu vou fazer deixar um pequeno exemplo para que vocês possam trabalhar esse tema, tá bom? Vamos lá. Então aqui vamos estudar agora as fontes da moralidade, na página 127. Se nos perguntarmos de onde deduz a teologia moral o princípio da vida ética e os critérios para julgar se uma ação é boa ou má, a resposta é o enunciado desta seção, denominada Fontes da Moralidade. Isto é, o teólogo e qualquer pessoa deve emitir um juízo moral das ações humanas a partir de 3 critérios que tem de ter em conta conjuntamente: do objeto escolhido ou ação que se leva a cabo, do fim que se procura com a ação, ou seja, da intenção com que se realiza, das circunstâncias que concorrem na ação ou omissão do ato. A designação de fontes indica que a moralidade dos atos humanos brota precisamente dessa tripla origem, do objeto, do fim e das circunstâncias. O tema é decisivo para julgar a bondade ou malícia das ações humanas, e dela se ocuparam os moralistas de todos os tempos. E agora então vamos ver o que é o objeto. Então, objeto, finalidade e circunstâncias. O objeto. Então vamos ver. Por objeto, entende-se um bem escolhido para qual a vontade tende deliberadamente. É a matéria de um ato humano. Página 126, virando para 127. O objeto é, portanto, a ação concreta que se leva a cabo, por exemplo, o ato da caridade, uma mentira, a injustiça que se comete, o ato de culto oferecido a Deus, a blasfêmia, etc. O objeto tem também uma certa relação com o fim que o agente se propõe. Assim, a encíclica Veritatis Splendor ensina: o objeto do ato da vontade é um comportamento livremente escolhido. Por isso, define-o nos seguintes termos. Veritatis Splendor 78. Por isso, aquele é o fim próximo de uma escolha deliberada, que determina o ato de querer da pessoa que age.
Então, o objeto do ato da vontade é um comportamento livremente escolhido. E agora, na outro parágrafo da 128 diz: a doutrina moral clássica sublinhou sempre a importância do objeto. Nesse mesmo número da encíclica, ensina-se: a moralidade do ato humano depende sobretudo e fundamentalmente do objeto escolhido, racionalmente pela vontade deliberada. E o Catecismo da Igreja Católica afirma: o objeto escolhido especifica moralmente o ato da vontade, na medida em que a razão o reconhece e o julga, conforme ou não verdadeiramente bem. Contudo, como se diz no parágrafo seguinte, tem que se evitar o objetivismo exagerado. O fim, a finalidade, refere-se à intenção ou à finalidade que propõe aquele que atua. O Catecismo da Igreja Católica as define-o nestes termos. Nós estamos na página 128. Diz assim: a intenção é um movimento da vontade em direção ao fim. Diz respeito ao termo do agir. Por exemplo, um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode ser inspirado ao mesmo tempo pelo amor de Deus como fim último. Nós já temos estudado o fim último do ato do agir moral do ser humano. Então, vou ler de novo, finalzinho da 128, começo da 129, Catecismo número 1752. Acompanhe comigo. A intenção é um movimento da vontade em direção ao fim. Diz respeito ao termo do agir. Por exemplo, um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode ser inspirado ao mesmo tempo pelo amor de Deus como fim último. E continua: por razão do fim, uma ação em si boa pode converter-se em má. Olha só, quando o sujeito se propõe um fim mau. É o caso, por exemplo, da gratificação que se pode dar como esmola ao necessitado, ou de se oferecer essa ajuda com a finalidade de receber elogios e de obter algum benefício. Mas uma ação em si mesma má não se converte em boa por razão do fim que se propõe o sujeito. Por isso, afirma São Paulo que não se pode fazer o mal com o fim de obter um bem. Por exemplo, aí para explicar melhor também o caso de duplo efeito. Assim, se uma pessoa dá esmola, que é uma coisa boa, louvável, e se feita por amor a Deus tem um valor sobrenatural, mérito, se eu faço isso, tendo como finalidade o meu aparecer, angariar adeptos para que eu me candidate na eleição a não sei o quê, essa ação, ela, por exemplo, pode converter-se em má. A ação em si mesma, a sua materialidade é boa, dar esmola, ajudar um pobre, tá certo? Mas em contrapartida também, uma ação má em si mesma nunca se torna boa. Por exemplo, matar, roubar, etc, etc. Tá bom? Como nós já vimos nos exemplos anteriores. Devem ter-se em conta, página 129, o segundo parágrafo, deve ter-se em conta igualmente os meios que se usam para obter o fim desejado. A este respeito, há que afirmar que os meios não são alheios à moralidade, mas ainda pode acontecer que um fim bom não deva ser alcançado quando se empregam meios injustos. Aqui ganha valor o princípio de que o fim não justifica os meios, que em linguagem popular se costuma formular de modo contrário.
Assim, por exemplo, quem concorre a um posto pode usar todos os meios ao seu alcance para obter esse lugar, mas não pode utilizar meios ilícitos, como são a mentira, o engano, o que é ainda pior, a calúnia contra o seu opositor. Interessante. Eu acho que aqui o exemplo é basilar. E no final, vamos falar das circunstâncias. As circunstâncias desempenham um papel importante no juízo moral de uma ação. Assim, por exemplo, não é a mesma coisa mentir. Não é a mesma coisa a mentira que diz uma criança e a mentira que diz um chefe de governo. E ainda mais é mais grave se mentir publicamente e em declarações que faz enquanto chefe. Contudo, as circunstâncias, incluindo as consequências, são elementos secundários de um ato moral. Contribuem para agravar ou atenuar a bondade ou malícia moral dos atos humanos. Por exemplo, o montante de um roubo. É verdade, uma coisa é roubar um pedaço de um milho assado para matar a fome, e outra coisa é roubar todo o milharal. Pode também diminuir ou aumentar a responsabilidade do agente, por exemplo, agir por medo da morte. As circunstâncias não podem de per si modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não podem tornar boa nem justa uma ação má em si mesmo. O que aqui fica é a gravidade, atenuar a gravidade ou desresponsabilizar totalmente a pessoa que fez, porque ele agiu por medo, mas sempre o fato de roubar, por exemplo, aqui o exemplo já dado, é sempre mau. O ato em si não muda, não se torna bom. Certo? A partir dessa tripla consideração, cada pessoa e o moralista, no caso de ser consultado, julga se uma ação é boa ou é má. Esse juízo concreto nem sempre é fácil, é verdade. E o motivo é a diversa interpretação que se pode fazer desses três critérios. Mas o tema é tão determinante que nele tem origem as diversas escolas éticas que passamos a enunciar. Então, as escolas que nos apresentam uma visão sobre como fazer esse fundamento entre ação, finalidade, circunstância. Escolas ou esquemas morais. Vamos páginas 130, 131 e até o fim do capítulo na 136. Espero que vocês tenham um pouco de paciência. Depois eu vou deixar no esquema estudo alguns pontos para trabalhar e vos ajudará a sintetizar, tá bom? Entendemos aqui, na página 130, por esquemas morais, as teorias que, a partir das fontes da moralidade, de tal forma acentuam uma delas, que dão origem a teorias insuficientes ou errôneas, pois desvirtuam o próprio conceito do moral. Pode-se enumerar as seguintes: objetivismo ético. Poderia também designar-se como realismo exagerado, pois valoriza tanto a ação em si mesma, isto é, o que se realiza ou o que se omite, que faz depender exclusivamente do objeto a moralidade da ação. Semelhante, o objetivismo não tem em conta a condição subjetiva do indivíduo, as circunstâncias em que atua a finalidade que se propõe, etc. Certamente, a moralidade de um ato é especificada pelo objeto, mas a questão é bem distinta. É que a atenção se fixe exclusivamente no que se faz.
Com efeito, a encíclica Veritatis Splendor afirma terminantemente que a moralidade do ato humano depende primária e fundamentalmente do objeto, razoavelmente escolhido pela vontade deliberada, mas acrescenta, para poder identificar o objeto de um ato que o especifica moralmente importa, colocar-se na perspectiva da pessoa que age. Veritatis Splendor 78. Contudo, situar-se na perspectiva do agente não significa, como alguns afirmam, que o bem e o mal dependam da intenção do sujeito. Aqui surge a opinião tão difundida de que atuar bem ou mal depende da intenção. Precisamente a encíclica condena esta tese. Então, virando aqui, por que a encíclica condena a tese de que o bem e o mal dependem da intenção do sujeito? Vamos ver. A razão, página 132, vamos comigo. A razão pelo qual não basta a reta intenção, mas é necessária também a reta escolha das obras, está no fato de que o ato humano depende do seu objeto, quer dizer, se este é ou não ordenável a Deus, aquele que é o único bom, realizando assim a perfeição da pessoa. Portanto, o ato é bom se o seu objeto é conforme ao bem da pessoa, no respeito dos bens moralmente significativos para ela. O ato humano bom, segundo o seu objeto, é também ordenável ao fim último. O mesmo ato alcança depois a sua perfeição última e decisiva, quando a vontade o ordena efetivamente para Deus. Então agora vamos lá. 132, depois de lermos Veritatis Splendor, um trechinho número 78. Com efeito, os atos morais são bons, na medida em que podem ser orientados por a Deus. Por isso, aperfeiçoam a pessoa e, além disso, são válidos para alcançar a salvação, que eu acrescento eterna. Pelo contrário, existem atos que, por muito boa que seja a intenção, e inclusivamente pelas circunstâncias que neles concorrem, são em si mesmos maus, independentemente da intenção do agente, já que não são ordenáveis a Deus. Volto aqui, pelo contrário, existem atos que, por muito boa que seja a intenção, e inclusivamente pelas circunstâncias que neles concorrem, são em si mesmos maus, independentemente da intenção do agente, já que não são ordenáveis a Deus. Lembra que aqui nós já estudamos, temos que falar, para falar de atos, segundo a lei. A lei eterna de Deus, seu desígnio de amor, bondade providente manifestado na lei natural, nos 10 mandamentos e no Evangelho, sobretudo o Sermão da Montanha, resumindo assim bem, rudemente e não reduzindo, mas sistematizando em 3 pontos. A lei eterna, a lei natural, moral, o decálogo, os 10 mandamentos e a novidade que é a lei evangélica, que é a revelação do mistério em Cristo Jesus. Nós estudamos o Sermão da Montanha, lembram-se, né? Sim. E continua aqui na página 132, último parágrafo. Não ter em conta a moralidade da ação realizada é iniciar o caminho dos subjetivismos, que valorizam a bondade ou malícia de um ato apenas, ou principalmente pela disposição pessoal do agente, o qual normalmente coincide com o seu modo de pensar, com os seus interesses, quando não com seus gostos e seus caprichos. Entendemos aqui o objetivismo ético. Agora vamos falar éticas finalísticas ou teleológicas. Vamos ver o que diz na página 133,
134. Os que defendem que a moralidade deriva do fim pelo qual se atua, inscrevem-se em alguma das correntes éticas denominadas teleológicas, derivadas do grego telos, que significa fim. Classicamente integravam o chamado, com razão, utilitarismo ético. Hoje, os mais atuais e mais radicais são o consequencialismo, que faz derivar o juízo moral das consequências que originam de um determinado ato, e o proporcionalismo, que julga que uma ação é boa ou má, consoante a proporção dos bens ou de males que se alcançam. A encíclica Veritatis Splendors descreve-as assim. Vamos ver? Algumas teorias éticas, denominadas teleológicas, mostram-se atentas à conformidade dos atos humanos com os fins procurados pelo agente e com os valores que eles têm em vista. Os critérios para avaliar a retidão moral de uma ação são deduzidos da ponderação dos bens não morais ou pré-morais a conseguir e dos correspondentes valores não morais ou pré-morais a respeitar. Para alguns, o comportamento concreto seria justo ou errado, segundo pudesse ou não produzir um melhor estado de coisas para todas as pessoas interessadas. Seria justo o comportamento em grau de maximizar os bens e minimizar os males. Página 134, lemos Veritatis Splendors 74. A encíclica continua: condena essas três teorias nos seguintes termos. Deve-se, portanto, rejeitar a tese, próprio das teorias teleológicas e proporcionalistas, de que seria impossível qualificar como moralmente má, segundo a sua espécie, o seu objeto, a escolha deliberada de alguns comportamentos ou atos determinados, prescindindo da intenção com que a escolha é feita ou de totalidade das consequências previsíveis daquele ato para todas as pessoas interessadas. E conclui o final da página 134, o último parágrafo. As éticas consequencialistas desenvolvem-se teoricamente, sobretudo, no ambiente intelectual anglo-saxônico, parecem ser devedoras do utilitarismo inglês e são consequência de uma cultura que valoriza sobretudo os efeitos a conseguir. O mal é que esse mesmo critério é o que vive um homem da rua, que está inclinado a valorizar o útil e o benefício como magnitudes máximas da vida. Daí a influência desta ética no comportamento de não poucos homens e mulheres do nosso tempo. Pronto, aqui está explicado muito bem a análise do autor, tá bom? Agora vamos para o último, páginas 135 e 136, o circunstancialismo ético. Finalmente, as teorias éticas que afirmam que o bem e o mal morais dependem unicamente das circunstâncias que concorrem no ato, filiam-se no chamado circunstancialismo ético ou moral da situação. Estas correntes nascem já nos anos 50, têm uma raiz historicista, desenvolvem-se no existencialismo filosófico e, como tais, tiveram especial vigência entre os moralistas protestantes. Os autores católicos que se aproximaram dessas teorias foram condenados por Pio XII em 52 e pelo Santo Ofício em 56. Posteriormente, João Paulo II, na exortação apostólica à reconciliação e penitência, refere-se a esta corrente moral, que esta corrente moral encerra não poucos erros, pelo que se afasta da moral católica. E aqui, na Reconciliação e Penitência, João Paulo II diz:
Qual é o problema do circunstancialismo ético? O sentido do pecado decai facilmente ainda, sob a influência de uma ética que deriva de um certo relativismo historicista. Pode tratar-se da ética que relativiza a norma moral, negando seu valor absoluto e incondicionado, e negando, por consequência, que possam existir atos intrinsecamente lícitos, independente das circunstâncias em que são realizadas pelo sujeito. Trata-se de uma verdadeira inversão e derrocada dos valores morais. E o problema não é tanto de ignorância da ética cristã, mas sobretudo do sentido dos fundamentos e critérios das atitudes morais. E assim conclui. Poderíamos concluir dizendo que a valorização moral de um ato exige uma harmonia que se alcança quando se contemplam os múltiplos fatores que intervêm na ação humana. Uns são objetivos, outros subjetivos, e todos são mediados pelas diversas circunstâncias que concorrem na ação. A solução está em coadunar esta triple fonte da moralidade, pois, tal como ensina o Catecismo da Igreja Católica, o ato moralmente bom pressupõe em simultâneo a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. Tá bom? Então, aqui tivemos o circunstancialismo ético, a famosa moral de situação, e aqui eu vou ir uma conclusãozinha, que temos que coadunar, que e simultaneamente, quando agimos, tem que estar a bondade, a finalidade e as circunstâncias em consonância. Tá bom? Olha, nós fizemos 37 minutos de aula, ou 40, vai dar uns 40, com essa finalidade, com a finalização deste capítulo, antes de começar no tema da consciência. E eu vou deixar o tempo para que vocês façam um belo exercício de praticar isso, junto com algumas perguntas objetivas, tá bom? E assim nós vamos construindo. Então, resumindo, nós estudamos a ação de duplo efeito e pontua. Perdão, gente, eu estou com asma. As 4 condições para analisar um ato são de duplo efeito, quer dizer, que tem que pode produzir 2 efeitos, um efeito bom e outro mau. Para dizer o que é um ato de duplo efeito, 4 condições se dê: que a ação seja boa ou pelo menos indiferente, que o fim que se pretende seja alcançar o efeito bom, que o efeito primeiro, que é o bom imediato, seja o bom e jamais o mal, e que exista causa proporcionalmente grave para atuar. Para que vocês pudessem entender, usei aqui um pouquinho o livro do Sada, né? Para que vocês pudessem trabalhar um pouquinho a questão do ato humano e vocês podem voltar depois, mas o importante agora é tentar sintetizar um pouco através de um exercício, tá bom? Será um exercício um pouquinho mais longo, mas vocês têm aí como ponto que nós temos 3 aulas. Temos uma aula pronta, entregue, que é a gravada, e temos depois a aula que vocês vão fazer exercícios. Antes de começar a consciência, me parece viável que vocês possam fazer esse exercício, tá bom? Fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo, porque Deus é bom e nos ajuda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor,
Meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, paz e bem.